e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A pergunta que fica é: como pode a morte e o inferno ser lançados no próprio inferno? Quer saber mais? Eu sou professor de hebraico e grego bíblico Marcos Suel Alves. E nessa aula eu irei propalar uma aula didática, apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento do grego bíblico. Ficou interessado? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu irei fazer uma leitura no grego bíblico, irei te explicar o que exatamente João queria dizer com o inferno ser lançado no próprio inferno. E no final já curte, comente e compartilha. O texto que eu acabei de ler está em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Para que você possa entender o porquê que o inferno foi lançado no próprio inferno, é preciso ter o conhecimento básico da língua grega. E eu, como professor de grego, estou aqui para te auxiliar nessa interpretação. Tudo bem se você não concorda, mas é a explicação mais plausível diante dos professores ou eruditos da língua grega. E para isso eu irei ler primeiramente o texto no grego bíblico. Irei ler com uma fluência de professor e depois eu vou te explicar, tá bom? Para que não só fique conhecimento e sim entendimento. Kai hotanatos, kai horrades, ebletesan esten limne tupiros. Hutos hotanatos, rodeuteros, estine limne tupiros. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Esse é o texto bizantino majoritário. Então, eu vou ler de uma forma agora bem pautada para que você possa entender o que eu acabei de ler, tá bom? Kai é uma conjunção, significa ir. Hotanatos, ho é o artigo definido. Thanatos é morte. Kai horrades, kai, uma conjunção, e ho, artigo definido. Hades significa exatamente Hades. Ebletesan esten limno tupiros. Ebletesan, lançar, ser jogado, é um verbo. É sua conjunção em. Ten é o artigo definido na forma feminina. Limnen significa lago. Tu é o artigo genitivo que denota posse. Piros, fogo. Então, basicamente, kai hotanatos e a morte, kai horrades e o Hades, ou o inferno, ebletesan esten limne tupiros, ou seja, foram lançados em ou no lago de fogo. Hutos hotanatos rodeuterus estin. Ou seja, hutos é um pronome demonstrativo, significa esse. Hotanatos, né? A morte. Rodeuterus, deuterus significa segundo. Estin é um verbo, que significa ser. Aqui está significando é. Relimne tupiros. Re é o artigo definido na forma feminina. Limne, limne significa lago. Tupiros, de fogo. Tu, artigo genitivo, mais uma vez, denotando posse. E piros, fogo. Então, basicamente, esse texto fica: kai hotanatos, kai horrades, ebletesan esten lim tupiros. Hutos hotanatos, rodeuteru estin lim tupiros. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Bom, eu fiz isso aqui para que você possa entender. Você entendendo, agora eu posso dar a explicação bem plausível desse texto e bastante aceitável. A nossa chave hermenêutica para a interpretação desse texto está no Thanatos e Hades. Thanatos significa morte. Logo, se tem morte, tem uma sepultura. E se tem uma sepultura, tem um corpo. Então, Thanatos está significando a morte física. Hades, esse que é a chave hermenêutica da nossa interpretação. Hades, na sua Bíblia em português, vai estar inferno, que significa mundo invisível. Hades, observe que esse prefixo a, ele está denotando uma partícula negativa, que significa não. Desvisível, daí não visível, daí mundo não visível. Ou seja, se não é visível, quer dizer que é o mundo invisível dos mortos, dentro do contexto da nossa fala. Então, Hades aqui está significando lugar de tormento,
para onde vai as almas das pessoas que morrem sem Cristo. As pessoas que morrem sem Cristo, elas morrem duas vezes. Primeiro, a morte física, que é o Thanatos, que é o corpo, a sepultura para onde todos vamos. Segundo, o Hades, que é o lugar de tormento, ou seja, a alma é imortal. Se você não acredita na imortalidade da alma, não tem problema, tá bom? Eu só estou aqui emergindo aquilo que eu acredito e aquilo que está no texto. Então, Hades é um mundo invisível, lugar de tormento para onde vai as almas das pessoas que morrem sem Cristo. E eu quero aqui te explicar um pouco mais sobre isso. Quando alguém morre sem Cristo, o seu corpo vai para a terra, que é o pó, o seu espírito, que é o fôlego de vida, o rua, em hebraico, em grego é pneuma, volta para Deus. E a sua alma, que é imortal, vai para o lugar de tormento. Se você morre com Cristo, vai para o paraíso. Como você morreu sem Cristo, vai para o Hades, que é o lugar de tormento. Então, nesse caso, no dia do trono branco, do julgamento final, o que acontece? Existe uma ressurreição. Essa é a segunda ressurreição. Quem participa dessa segunda ressurreição não será salvo, já está condenado, não tem mais saída, não tem mais como ser salvo, tá bom? Então, o Thanatos aqui é a morte, ou seja, a alma vai sair do Hades, que é o lugar de tormento, vai entrar no Thanatos, que é o corpo físico, e você vai ter a ressurreição do corpo. Um corpo não glorificado, um corpo propício justamente para ser jogado no Guiena. Só que antes você vai ser julgado pelo grande trono branco, depois de ser julgado, tanto a alma que estava no Hades, como o Thanatos, que é o corpo que estava na sepultura, vai ser jogado no Guiena, que é o inferno que não tem ninguém, que vai ser inaugurado com o falso profeta e a besta. Então, basicamente, a tradução desse texto é que a alma e o corpo vai ser lançado no Guiena, que é o inferno. Não esqueça que existe o Guiena para se referir a inferno, Tártaro, Hades. São palavras que precisam de um contexto para determinar se é Guiena, se é Tártaro, se é Hades, entendeu? Então, nesse contexto aqui, esse Hades aqui é o inferno na sua Bíblia em português. Então, basicamente, essa é a tradução, não tem muito o que se explicar. Kai ho Thanatos, kai ho Hades, ebletese esten limnitu pyros. Hutos ho Thanatos, rodeuteros estin limnitu pyros. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Gostou desse conteúdo? Agregou seus conhecimentos? Curte, comenta e compartilha.